Fala pessoal, tá começando aqui mais um episódio do Pod 2 Podcast. E antes de mais nada, eu quero deixar um agradecimento aqui a você que de forma direta e indireta participou para compartilhar o primeiro vídeo que foi lançado essa semana, que deixou seu comentário, que curtiu, divulgou, enfim, meu agradecimento especial a você, certo? E antes de mais nada também, eu quero pedir a você, já que tá aqui nesse vídeo, se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo, porque a gente faz um trabalho danado aqui para entregar um trabalho legal, bonito para você que está assistindo, certo? Bom, sem mais delongas aqui, eu quero chamar o nosso convidado, assim, um convidado de peso, que hoje o nosso episódio vai ser sobre ciência, vai ser sobre o universo, a gente vai falar sobre muitas curiosidades. Esse carinha, ele é divulgador Científico. científico, me faltou a palavra aqui. Ele é divulgador científico, ele passou como competidor internacional na NASA ERC, né? Isso aí. E então, sem mais delongas, pessoal, Felipe Valeriotti, Tamo junto, meu amigo. Primeiramente, quero muito agradecer pela oportunidade de estar aqui, conversar um pouquinho com você também, a gente poder divulgar um pouquinho da ciência, falar um pouco sobre o universo e externalizar um pouco, né, essa paixão que a gente tem pelo espaço e plantar a sementinha no coração. Espero que eu plante uma sementinha no seu coração hoje também. já Uma tá coisa que eu plantado, sempre cara. falo que a gente Na vai fazer verdade, você se apaixonar hoje. eu passei bem uma semana tentando ensaiar seu nome para pronunciar e pelo visto não deu certo, Felipe porque Valeriotti. É um nome complicado mesmo, tá, é, tá tranquilo. mas no caso você tem descendência. Esse nome veio É, descendente de outro então, lugar? isso até faz parte da minha história, né? Porque eu sou filho adotivo. Mas esse sobrenome é um sobrenome italiano. Porque o meu pai, a família do meu pai é italiana, então eu herdei esse nome, né? Aí ficou Felipe Valeriotti. É um nome bem Valeriotti. complicado, às vezes, de se pronunciar. Tem pessoas que acham que é fácil, mas tem outras que também tem Por, i- bastante dificuldade. É um nome realmente diferente, né? por isso tem muita gente que chama de Felipe Astro, Felipe né? Astro, que é o Por causa do apelido que trabalho. pegou lá. Isso aí, que é o apelido que pegou lá em Saquarema. Mas Fala, estamos aí. que por falar em Saquarema, você mora lá atualmente, né? Sempre Moro. morou lá. Sim, sim. Na verdade, sou nascido e criado na cidade de Rio Bonito. E aí, com os 17 anos, hoje eu tenho 25, com 17 anos eu fui pra Saquarema, né? E é um lugar maravilhoso, cara, lugar maravilhoso. Meus pais permaneceram lá e em 2022, quando eu fui trabalhar em Maricá, eu fiquei morando em Niterói. Eu fiquei aqui durante 2 aninhos, aí eu voltei agora em fevereiro de volta, fevereiro desse ano pra Saquarema, que é minha terra natal, minhas coisas, minha terra natal que eu considero do coração, né? Minhas coisas estão, meus projetos são tudo lá, então é uma cidade que eu amo muito e quero O muito amor estar lá. pela cidade prevalece É sempre. enorme, sempre, sempre. Saquarema é um lugar mágico, cara, um lugar incrível. Que, assim, recebe seu trabalho e divulga, né? Tem Não, braços abertos pra você isso lá, aí, bem com certeza. conhecimento lá, né? Porque nessa época, quando a gente começou, né, os trabalhos da NASA, a população ela apoiou muito, porque eu não tinha apoio do poder público. Uhum. Então, por conta disso, o pessoal mesmo que ajudava, a população ajudava. Eu sempre passava vendendo brigadeiro, docinhos na rua, e a galera ajudava em peso, e a partir daí a gente começou a ficar conhecido e conseguimos, né, Uhum. esse grande reconhecimento pela cidade hoje, né? E eu só tenho a agradecer à população de Saquarema. Eu falo que se não fosse pelo saquaremense, eu não teria ido para os Estados Unidos e não teria tido o reconhecimento que eu tenho hoje. Maravilha. Um abraço aí, pessoal de Isso Saquarema aí que aí. estiver assistindo, tá? Assim, hoje você tá com quantos anos? Hoje eu tenho 25. 25 anos, 25 anos. jovem. 25 Mas anos. quando que começou, assim, essa paixão por ciências, né? Por galáxias? Como é que foi isso? Como é que começou tudo isso? Cara, se eu te falar que a minha paixão começou desde criança, com 4 anos de idade, você acredita? É. Desde pequenininho já tem registros na minha família que eu falava de espaço. E eu tenho lembranças também, quando eu era muito mais novo, que eu falava de Via Láctea, de Sistema Solar. Eu pegava as revistinhas, tinha umas revistinhas que vinham com umas imagens de planeta. Eu Uhum. cortava a imagem dos planetas, ficava botando na parede da minha casa, do meu quarto. E fora que eu falava de alienígena o tempo todo. Eu sempre fui uma criança fascinada por esse tema. E o temas também de astronautas, então eu cresci assim, cara. Desde quando, então eu já considero que eu já nasci gostando dessas coisas, né? Mas a família sempre A apoiou? família sempre apoiou. Primeiro achavam que eu era maluco, né? Porque, pô, uma criança falando de ET o tempo todo não é uma coisa muito normal, né? Mas aí depois todo mundo começou a acostumar e falou, pô, Felipe não vai ser mais nada além disso.
Já teve uma época da minha vida ainda que eu quase fui padre, cara, também. Uma Sério, coisa que cara? eu falo pro pessoal que ninguém acredita, eu cheguei a frequentar o seminário. Quando eu tinha 16 anos, ia ser um dos mais novos a entrar pela Arquidiocese de Niterói, no seminário menor. Uhum. Mas aí minha paixão pela ciência sempre continuou, sempre prevaleceu, cara. Então eu falei, não, não é isso que eu quero pra mim, não. É a ciência, é aqui que eu vou ficar. Mas é assim, e na escola? Falam muito que, por exemplo, o Einstein, ele é conhecido como um gênio, mas ele não tinha notas tão legais Sim, assim na escola. sim. Pra você foi assim também na escola? É, exatamente. Cara, vamos lá. Assim, isso é muito delicado, porque na época, quando eu fui aprovado, né, na minha competição, meus professores, eu vi muito dos meus professores que eu não conseguiria ir, tá? Para os Estados Unidos, que o máximo que eu iria fazer era ir ali no planetário da Gávea, no Rio, para poder dizer que eu estava na NASA. Porque eu sempre fui uma criança com muita dificuldade em matemática. Minha dificuldade ela se manifestou mais no ensino médio. Eu sempre fui muito inteligente da escola, assim, em questão de notas. Eu sempre, no meu boletim, quando era mais novo, eu sempre tive muito boas notas, mas quando chegou no ensino médio, tudo desandou na minha vida. Não sei o que que aconteceu. Então, meus professores não acreditavam que eu conseguiria atingir esses objetivos, né? Então, o dia que eu fui aprovado, eles ainda Uhum. relutaram até o fim, dizendo que era mentira, que eu não tinha conseguido, que era um aluno ruim. Aí já tava já passando na TV, em tudo quanto é mídia aqui da nacional. Quando eu consegui ir, ainda pra você ter noção, teve gente que ainda teve professor meu que ainda disse que eu tava fazendo uma falta de montagem, cara, pra você ter noção. Aí depois, quando eu fui, estourou tudo, a cidade toda, todo mundo começou a saber, foi aí que viram que realmente era verdade. E hoje eu sempre falo pra qualquer pessoa que tem um sonho, cara, ou que tem dificuldade, que às vezes o pessoal fala assim pra mim, poxa, Felipe, você é um cara tão inteligente que eu não tenho nem papo pra poder conversar com você, ou muita gente fala assim, pô, usa essa palavra, eu sou burro. Aham. Não, cara, não é assim. A, a gente cresce com as pessoas querendo limitar a gente, dizendo que a gente não consegue, e eu provei. Mesmo com dificuldade de matemática, eu provei que eu conseguiria ir, porque é o amor que eu tenho. Então, o meu amor fala muito mais alto do que a opinião alheia das pessoas. Uhum. Então, eu sempre falo para as pessoas não desistirem dos sonhos, porque só persistir, cara. Se você não é bom em algo, corre atrás daquilo ali, porque você vai ser bom. Só que a questão toda é você ter constância, ter frequência, porque aí você vai conseguir. Verdade. E, cara, fui pra NASA. E a NASA não é um qualquer local, Assim, você teve a entendeu? força de Eu tive vontade, a né? força de Mas vontade. o apoio da família também Foi contou muito, essencial, né? É contou essencial, muito. né? O apoio da família, quanto também da população de Saquarema. Cara, pra você ter noção, eu com 19 anos, eu pegava o meu telescópio, levava ele pra praia, né, e ficava mostrando para as pessoas os astros e pedindo contribuição. Eu não cobrava para as pessoas olharem o céu, mas eu só pedia a contribuição delas para poderem ajudar no projeto. E Saquarema é uma cidade muito turística. Uhum. Então, nessa época a gente montou uma equipe, eu tinha uma equipe para que a gente competiu, né? Eu vou te falar também como que funciona a competição. Mas a gente ficava de mesa, de bar em bar, de restaurantes lá, porque tem uma rua que é lotada de bares, né? Então o pessoal come tudo ali nessa rua. A gente passou ali de mesa em mesa para pedir contribuição das pessoas. Então eu saí de casa 8 da noite, só chegava em casa 4 da manhã todo santo dia no período do verão. Exceto Caramba. os dias que era nublado, que aí a cidade não funciona, né? Porque Saquarema é tudo Aham. como é turística, funciona quando tá sol e tá calor, né? Então eu ficava nesse tempo todo arrecadando. Eu deixei, pra você ter noção, de passar o ano novo com a minha família pra estar na beira da praia arrecadando dinheiro. Pra estar arrecadando fundos pra conseguir competir, Pro né? projeto, né? Pro Que a gente vai, projeto. assim, que a gente vai falar dele agora, né? Cara, como é que foi isso, assim? Esse NASA ERC, né? Eu acredito que é uma competição mundialmente conhecida, né? Sim, sim. E como é que É, foi isso, assim, o início? essa competição, o início de tudo, É. tá. Eu tava no ensino médio ainda, eu recebi uma oportunidade. Isso foi quando tudo começou já, assim, a participar de competições, né? Foi quando eu tinha já 18 anos. Já tava em Saquarema, eu tava no ensino médio e falei assim, pô, vamos tentar participar de alguma coisa, de alguma competição. Aí meu amigo Marcelo Souza, que é um cientista lá de Campos de Goytacazes, ele entrou em contato comigo e falou, Felipe, vamos participar de uma competição aqui? Tem um NASA Space Apps para você participar. Eu falei, vamos. E é uma hackathon, que é a maior hackathon global do mundo. Não sei se você já ouviu falar, mas a NASA ela manda com que você apresenta vários problemas que estão acontecendo no mundo atual. Então nós estudantes temos que eles abrem uma hackathon e nós estudantes temos que solucionar esses problemas
para conseguir vencer, né, a categoria da competição. Então, a gente participou, não tivemos projetos classificados, a gente não foi destaque, mas com isso eu conheci uma outra equipe que competia na NASA mesmo em si, nos Estados Unidos, que é uma equipe que meu amigo Igor, ele liderava essa equipe da UF, né? E aí ele falou, Felipe, cara, vocês têm um porte, assim, ótimo para poder participar dessa competição, tenta, tenta. Eu falei, que competição é essa? É o Rover Challenge. E o Rover Challenge, ele consiste em a gente desenvolver um veículo de exploração espacial e ele é adaptado para andar na Lua e em Uhum. Marte. E ele é do tamanho dessa mesa, praticamente. Então é como se fosse um quadriciclo movido a pedal e os estudantes, eles têm que pedalar em cima desse veículo, tá? Simulando como se fosse um rover. É um rover, praticamente. Então, os estudantes, eles têm que pedalar simulando que são astronautas em ambientes extraterrestres. Então, o Rover Challenge é a maior competição estudantil, né, de engenharia do mundo, uma das mais famosas, inclusive. Então, lá a gente compete com a categoria College e High School. Só que antes da competição, o desafio começa aqui no Brasil, né? Porque o Brasil já é uma situação complicada de você fazer projetos, de você fazer ciência. Então, ainda mais construir um veículo de exploração espacial já é uma coisa Aham. bem complicada. Então, o desafio já começou aqui. E lá em Campos, aí ele falou, o Igor tinha indicado a gente, né, a fazer, o Igor e o Arthur, a fazer esse projeto. A gente fez, isso foi em outubro de 2018. Em novembro de 2019 já tinha vindo a aprovação e a gente teria que competir em novembro de 2018, perdão. E a gente teria que competir em abril de 2019. A gente tinha poucos meses para poder arrecadar tudo isso. E aí a gente começou na luta, fazendo essas arrecadações em Saquarema. Não tivemos apoio do poder público, não tivemos apoio tanto da esfera municipal quanto federal. Cara, É agora difícil, né, cara? é Assim, muito difícil, é muito difícil. E quando a gente juntou, ainda faltava muito dinheiro. Chuta quem ajudou a gente? o prefeito? O prefeito? Não. Não. O príncipe de Mônaco, cara. Mentira, cara. Chegou a ser considerado uma vergonha nacional, assim, entre o pessoal lá da minha cidade, né? Porque a gente não teve apoio do poder público, mas a gente recebeu um investimento de uma outra pessoa de um outro país. Acontece que eu tenho um amigo que se chama Lorival, e ele é meu professor de inglês, inclusive ele foi o primeiro professor que acreditou no meu projeto lá, Uhum. e ele foi o primeiro que me acolheu, então nada mais do que justo dele acompanhar esse processo todo da competição, ele iria viajar conosco também. Então ele era amigo da consuleza do Brasil em Mônaco, que por coincidência é de Saquarema, que o nome dela é Luciana de Montini. Então ele conversou com ela e ela levou essa situação. Ela tem um projeto chamado Brasil Mônaco Project. E aí nessa situação toda ela levou a nossa causa para o príncipe. E ela, se eu não me engano, ela chegou a receber uma carta e tudo mais. E aí, um dono de uma empresa de satélites, Mônaco agora tá muito tecnológico, né? Pô, é o paraíso fiscal. Mônaco é o lugar onde tem mais ricos milionários por metro Verdade. quadrado, né? E lá eles estão lançando agora satélites e tem um engenheiro da NASA que tá nessa empresa lá, da Mônaco Sat. E essa empresa ela é metade do príncipe e metade desse engenheiro. E ele mandou, a Mônaco Sat, no caso, patrocinou todo o nosso projeto. Tudo que faltava, eles vieram aqui e patrocinou a gente. E você consegue. Lembra do dia que recebeu a notícia? Então, Eu total. fico imaginando você em casa, de boa. Oi, então, rapaz, consegui um patrocínio bom pra você aqui, hein? Não, Quem? foi um Ah, negócio. Príncipe de Mônaco aqui, né? Foi um negócio absurdo. Foi o Lorival, meu professor, que ele que deu a notícia. E aí ele falou: Senta aí que eu tenho uma coisa boa pra te contar. Só que eu tava achando que era qualquer outra coisa menos isso. Então, a gente conseguiu um investimento aí legal. Vocês vão conhecer a Luciana. Aí eu lembro que cara, a gente foi conhecer a Consuleza, sabe onde? Num Bob's. Pra você ter noção do quão simples Gente como a gente. gente como a gente, sabe? Que entende a realidade nossa. E a gente se encontrou no Bob's tomando milkshake ainda. E aí ela conversou, queria levar essa causa pra gente, queria ajudar, e realmente ajudou, e assim, eu tenho uma gratidão absurda por ela. Eu não a vejo desde 2019 até, desde quando a gente Uhum. voltou dos Estados Unidos, na verdade, desde 2020. Mas assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho absurdo, sabe? Porque
ela ajudou sem querer nada em troca, sem querer mídia, sem querer divulgação, ela só ajudou porque tem um coração muito bom. E isso é muito raro a gente encontrar hoje em dia. E a gente tá falando, cara, de investimentos surreais. A Mona Cossati, ela deu o dinheiro necessário pra gente poder viajar, o que faltava, mas muitas das outras coisas que vinham como demanda à parte, ela pagou do bolso dela Que sem querer loucura. nada em troca, entendeu? Então isso se torna para nós jovens uma experiência assim, para a vida. Porque isso, nós temos que ser reflexos dessas pessoas, tá? A gente tem que se espelhar nessas pessoas. E independente de qualquer questão, quando uma pessoa vir te ajudar e você puder fazer algo por ela, você pode mudar a vida daquela pessoa, às vezes com uma simples ação ou com uma grande ação. Mas é uma ação em específica que vai mudar a vida de alguém. Sabe? Então eu acho que a gente deve valorizar muito as pessoas em si, né? Temos que ter respeito também pelos sonhos das pessoas. E é isso, cara. É essa história, a gente conseguiu ir, nós competimos, foi uma viagem sensacional. Aí, se quiser, eu posso explicar um pouquinho agora como que funciona mesmo ali Eu tô porque eu tô aqui. Às vezes a a mente, competição. a mente vai, né? Assim, Viaja, longe, né? porque é uma história inspiradora. E eu espero que muito empresário que estiver vendo essa conversa, que possa ajudar também Com jovens que certeza, têm cara. sonhos, né? Com certeza. Como você um dia, e alcançar objetivos inimagináveis, né? Sim. Mas aí, me conta, continua me contando, né? Como é que foi a competição? Vocês ganharam a competição, certo? Não, então, aí a gente fomos, competimos, né? A NASA, a gente competiu no US Rocket Space Center, que é uma base, um arsenal militar dos Estados Unidos que fica em Huntsville, no Alabama. E lá, cara, é assim, é um território onde foi desenvolvido o primeiro foguete que levou homem para a Lua, que é o foguete Saturno V. Então lá já tem toda essa magia envolvendo as missões Apollo, né? A exploração lunar. E o mais legal é que nós fomos com. Estava acontecendo o aniversário de 50 anos das missões Apollo e o aniversário de 25 anos da competição. Então tava tendo muitas comemorações lá também. Uhum. Uma das mais importantes que era a ida para a Meia-Lua. E a NASA valoriza muito isso. E aí tava tudo decorado lá. A gente competiu durante 2 dias. O nosso veículo, ele tem que dobrar no meio. Então, primeiro, pensa num carro desse tamanho aqui, ser desmontado e levado dentro de mala. Foi assim. A Mala gente comum mala mesmo de mão. comum mesmo. Tem aqui para voo internacional, a gente tem que ter a gente tem mala de mão e mala e uma bagagem grande que a gente tem direito, né? Então, se você for despachar um carro inteiro, você vai pagar como carga. Então, o valor de uma taxa aérea é caríssimo. Então, a gente teve que desenvolver um carro que fosse desmontável ainda. Quando ele tivesse montado, se eu não me engano, ele tinha 2,5 metros e ele teria que caber dentro de um cubo de 1,5 metro, simulando ele dentro da coifa de um foguete, que é uma parte que o foguete leva a carga, né? Uhum. Então a NASA ela sempre quer algo leve, pequeno, para poder caber e versátil, né? E aí, além disso, do veículo inteiro ele dobrar no meio, ele se desmontava todo para caber dentro de uma mala. Então o desafio já começa por aí. Uma peça de Lego pra. Não, total, era uma peça de Lego. Inclusive, quando a gente passou na Receita Federal, já voltando do Brasil, no caso, né? Mas a gente me perguntou assim: o que que é isso que tá dentro do. Mas bem sério, o que que é isso que tá dentro da mala de vocês? Aí eu falei simplesmente: não, eu acabei de voltar da NASA, eu mostrei o documento assim pra ela. Isso aqui é o veículo que a gente voltou da NASA. Ela, oh, NASA, que legal! Aí o restante da mala ela nem precisou passar, nem deixou passar de raio-x nem nada. Falou: não, isso aqui é ciência brasileira, pode deixar passar, pode deixar passar. Então até eles reconheceram isso. Mas aí quando a gente chegou, em volta do centro espacial tem um caminho que é 800 metros em volta do centro espacial. E cada etapa ali simula ambientes extraterrestres. Então, quando é um ambiente de Marte, é um território bem arenoso. Quando é um ambiente da Lua, eles colocam algo como se fosse areia de praia. Uhum. Então, quando é um ambiente que simula um asteroide, eles colocam muitas pedras pontiagudas. Então, o carro ele tem que passar em alta velocidade ali. O competidor tem que estar pedalando, tem que passar em alta velocidade para ver se esse veículo vai resistir todas essas provas. Aí tem coleta de amostra, que você está simulando se está coletando uma bactéria, um fluidos, essas coisas em outros ambientes extremos, né? E se você sair do carro, você perde ponto e tudo mais. A gente conseguiu. E o mais. Ele é Oi? todo movido de forma manual, né? Manual. Manual. Até um nome traduzido para português é um nome meio estranho, mas assim, o NASA Human Exploration Rover Challenge significa desafio
de exploração humana no espaço. Hum. Desafio de exploração humana, na verdade. Porque exploração humana, como que quer dizer isso? É que o humano explorando algo, né? E pedalando, é atração humana também. Ou seja, ele vai pedalando. Qual é a lógica dele pedalar? Você sabe? Não. Isso é muito interessante. Os astronautas, quando estão na Estação Espacial Internacional ou em um ambiente de baixa gravidade, eles começam a ter perda de estrutura óssea. A perda muscular, né? É, Os isso músculos começa a começam a atrofiar. atrofiar os ossos. Então, eles precisam sempre estar em constante movimento. Porque o nosso corpo não é preparado para estar em esses ambientes. Nosso corpo é preparado para estar aqui nesse planeta. Em Ah, entendi. Marte ou na estação não tá. Então, a lógica seria, poxa, em vez de eu pegar um rover motorizado, eu vou caminhar ali 2, 3, 4 quilômetros, eu vou pedalando com o meu veículo. Então, É de essa é forma anual que vai. exatamente Você vai trabalhar a musculatura a e tudo mais. musculatura, isso aí. E vai Bacana. trabalhar a saúde do astronauta. Isso que é o mais legal. E aí, a partir disso, eles têm né, essa lógica, e durante a competição, você tem que completar essa prova durante 8 minutos. Porque simula um traje de oxigênio de astronauta, que é 8 horas. Mas ali, né, não precisa ser 8 horas de competição, então eles colocam para 8 minutos para você completar todas aquelas provas. Ah, a prova foi com roupa e tudo mais de. Não, não chegou a ser com traje, não. Mas Não. você tem que usar capacete, luva, tem que capacete que eu digo para proteção, né? Porque o carro às vezes ele anda em alta velocidade, então pode acontecer qualquer acidente. E na competição eles premiam qualquer coisa, até tem prêmio de melhor acidente pra você ter noção. Os americanos são bem surreais com isso. Aham. Se você teve o melhor acidente, você vai ganhar um troféuzinho de um rover caído. Tombado, assim, é muito engraçado, cara. E assim, são os melhores acidentes, mas acontece. E a gente competiu com 125 equipes de 24 países e nós alcançamos o 13º lugar no ranking mundial. A gente não venceu a competição, mas a gente alcançou o 13º lugar. Então, cara, isso foi algo sensacional, porque a gente já estava indo sabendo que a gente não ia ganhar. Poxa, brasileiro, a gente acabou de entrar na competição. Mas isso foi uma conquista muito grande. Pô, 125 equipes, 24 países, 13º. A gente ficou em segundo melhor do Brasil na categoria brasileira. São 4 equipes aceitas por país, né? Uhum. Então, o Brasil nós fechamos a 4ª equipe na época. Então, por categoria de país, nós ficamos em segundo lugar. Aí uma equipe de São Gonçalo, que é o que eu te falei, que eu até estudei no Colégio Santa Terezinha, que a gente fez tanto uma boa amizade lá, deu um pessoal sensacional, o pessoal do Santa Terezinha. Aí eles me deram uma bolsa, eu estudei lá no colégio, e essa equipe ficou em primeiro lugar na categoria dos brasileiros. São Gonçalo. São Gonçalo. E eles ficaram entre os top 10 melhores do mundo dessa competição. E nós ficamos em 13º, ó, muito perto. Que top, cara. Em 3 posições a gente já teria entrado no top 10. Entendeu? Assim, eu sou gonçalense e, pô, é uma coisa que eu não sabia. Eu fico Então, muito feliz também e de assim, saber. o Colégio Santa Terezinha faz trabalhos excelentes nessa área de, inclusive eu acho que eles foram competir esse ano de novo. Eu tenho muito tempo que eu não vou lá, não vou lá na escola fazer uma visita, mas quando eu fiquei em 2019 lá, são funcionários maravilhosos que se dedicam muito e, inclusive, a competição é um programa a mais que a escola oferece para os estudantes participar. Olha que interessante, eles usaram a competição para que os próprios estudantes tivessem acesso. Então, isso também é divulgação científica. Dá oportunidade a outros estudantes competirem. Porque muitas das vezes, porque a gente enfrenta muito isso, tá? No Brasil mesmo, em várias questões de egos, né? Ah, porque eu fui para a NASA, não vou liberar essa oportunidade, não vou falar para ninguém como que você vai competir. Não existe Uhum. isso, cara. Eu acho que o brasileiro ele nunca avança, a gente não avança mais por conta disso. Porque a gente quer ser sempre melhor do que o outro, Verdade. sabe? E, poxa, se eu fui para os Estados Unidos competir, eu quero que novas pessoas tenham essa oportunidade, porque isso vai ajudar o meu país. Mesmo que seja uma pequena ação, cara. Mas só o fato de um próximo estudante estar nos Estados Unidos, estar competindo, estar tendo essa experiência, isso vai levar o nosso nome lá. Entendeu? E você hoje em dia tem envolvimento ainda com esses trabalhos, o pessoal da Tenho. escola que tá tentando competir e tudo mais? O Colégio Santa Terezinha não tem. Eu conheço o pessoal ainda, mas eu não tenho muito contato. Mas eu
nós escrevemos um projeto em 2023 e foi aprovado de novo em 2024. E a gente ia competir, só não fomos por falta de investimento, cara. Faltou muito pouco, muito pouco. Mas ficamos mais de 6 meses trabalhando nesse projeto. Foi muito árduo, inclusive a competição agora tá muito difícil. É, e eu antes competi na categoria high school, né? High Uhum. school é ensino médio. Agora eu teria que competir na categoria do college, que é universitário. Então é mais difícil. E a gente Ah, se inscreveu no projeto, a gente fez, passou por todas as etapas e fomos aprovados de novo. Só não viajamos. Mas eu considero, inclusive, tá no meu currículo que, pô, eu passei pra NASA, cara. Mais um projeto ali aceito, né? mas pretende Pretendo voltar, tentar de sim, com novo? certeza. E dessa vez eu não quero voltar como competidor, Vini. Eu quero montar uma equipe, por exemplo, de Saquarema, pegar a galera da região e levar eles, mesmo que eu fosse um instrutor deles. Porque eu quero que essas crianças tenham autonomia também de desenvolver um veículo, de pensar, de ter novas ideias para poderem competir. Porque a ciência precisa muito, sabe? Uhum. O Brasil hoje precisa, na verdade. A ciência brasileira precisa de pessoas que. De bons divulgadores científicos e precisam de pessoas curiosas para que elas possam crescer também seguindo a área da ciência e tecnologia. Porque, cara, o Brasil hoje é um país que tá necessitando de muita ciência. Tem gente que acredita que a Terra é plana, que a gente estava até falando, né? Pô, complicado, cara. Se você, eu tava até falando no último podcast. Se você acha que a gente aprende que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, cara, você acredita nisso? Que Pedro Álvares É. Cabral descobriu o Brasil? Pelo amor de Deus, cara. Então são tantas coisas que a gente aprende de forma equivocada na escola, que a gente leva, cresce assim, a gente já cresce achando que a gente tem que ser, abaixar a cabeça para os outros países. Nós somos uma soberania, cara. A gente tem tudo aqui, nós temos os melhores cientistas aqui no Brasil, só que a gente não tem investimento, os cientistas saem daqui e vão lá para fora trabalhar lá, entendeu? Entendeu? Então isso acaba que atrapalha o desenvolvimento tecnológico do nosso Brasil. A gente tem um setor espacial maravilhoso, que é a EB, inclusive a EB, né? Uma curiosidade, não sei se você sabe, o Brasil está no melhor ponto estratégico para ser lançado foguetes. Você sabia disso? Porque a gente está muito próximo da linha do Equador. Então, pelo fato de a gente estar Tipo próximo, o Cabo Canaveral, né? é mais É próximo. próximo, é mais próximo. Porque mas o Brasil, no mundo todo, é o melhor local para se lançar foguete. Porque a gente Mas está não num ponto tem. exatamente estratégico. A gente tem a base de lançamentos, que é a base de Alcântara e tem a base de Alcântara e a base Barreiro do Inferno, que fica em Natal, Barreiro do Inferno. Só que é só lança mísselzinhos. Uhum. Nós tivemos já um programa espacial muito legal, que era o VLS, que é o Veículo Lançador de Satélites. Foram foguetes que voaram, né, tá? Foram feitos testes, só que teve alguns acidentes e o pior de todos, que se eu não me engano foi em 2006, que um dos boosters, um dos motores desse foguete, ele acionou dentro da base e matou os nossos melhores engenheiros. Caramba, cara. Aí tem muita teoria da conspiração, né? Que falam que foi armado, que isso, que aquilo. Mas a questão toda é: as famílias desses engenheiros até hoje não foram indenizadas. Que Você vê o loucura, né, cara? nosso nível, entendeu? Eu falo que, pô, é vergonhoso, cara, a gente vê nações lançando foguetes de 120 metros de altura enquanto a gente não consegue sair da estratosfera, cara. Nós temos todo um potencial. A gente tem cientistas trabalhando aqui no Brasil diariamente e arduamente para poder fazer com que as coisas aconteçam. E agora a gente tem projetos novos agora que eu tenho acompanhado. Tem projetos de novos lançadores de satélites. Espero muito que dê certo. Mas o Brasil não lançou nada fora da órbita até hoje? A gente já lançamos, nós já lançamos, Ah, sim. sim. É só que bem pequenos. Só que satélites maiores a gente lança sim, só que usando outros foguetes. A gente paga para lançar nos veículos, nos lançadores, por exemplo, da Europa. A gente nós já lançamos o satélite SGDC, que foi o satélite geoestacionário do Brasil, tem o Amazonas, um que está em órbita. O SGDC ele foi lançado, se eu não me engano, em 2018 ou 2019. Quando o Michel Temer ainda estava no poder. Uhum. Foi 2018, eu acho. 2017, Não, 2018, alguma 2017, coisa foi assim. por aí. Aí o Michel Temer estava no poder e foi lançado em Nauru, na Guiana Francesa. Tem um foguete Ariane 5, aí foi lançado nessa base de lá. Aí a gente viu o Amazonas subindo, fizeram transmissão ao vivo, uma galera acompanhou, foi um evento histórico, né? Mas não seria mais prático eles terem pegado esse investimento
E ter usado aqui no Brasil? Construir nossos próprios lançadores aqui no Brasil, né? Mas infelizmente, eles não existe ainda projetos assim de fazer um foguete de grande porte. Porque até para você construir um foguete, você precisa, cara, de muitas tecnologias. Então, o foguete, ele é montado em vários locais. Então, o Uhum. motor, vamos supor, um motor é feito na Alemanha, um outro motor é feito em outro local, a coifa do foguete é feita em outro, entendeu? Então, assim, nada é 100% de um país. Então, Todos os países dependem de terceiros para isso? Ou existe algum a país que maioria eles tenham sim. tudo para isso? Vamos supor a China. Ela, para você ter noção, enfrentam muitas essas questões de sanções econômicas, Uhum. né? Então eles não têm acesso à Estação Espacial Internacional, que é uma união de vários países com a permanência do humano no espaço. Os caras também são extremamente inteligentes. Os chineses, caras, eles construíram os próprios foguetes deles, as próprias sondas, as próprias cápsulas e a própria estação espacial deles. Então, você acha que os chineses foram lá e se limitaram, porque não deixaram entrar na Estação Espacial Internacional, então eu não vou para o espaço. Os caras são extremamente inteligentes. E eles são referências, inclusive, em questões espaciais, porque eles conseguiram fazer o seu próprio veículo lançador, eles levam humanos em órbita, que isso é algo, cara, completamente difícil. Hoje em dia eles estão à frente. Não à Se tivesse frente. uma competição entre Não, eles, as potências, se tivesse uma competição, os Estados Unidos ainda tá na ainda frente, domina ainda ainda. domina, porque são várias outras empresas. Mas a China ela tem sim uma grande importância, uma grande capacidade. Agora, para alguns temas, a China lidera. A China conseguiu pousar, se eu não me engano, 3 vezes uma sonda no lado escuro da Lua, Uhum. né? No lado oculto, na verdade, no lado escuro, porque o lado oculto recebe ainda luz. É, e assim, eles estão fazendo pesquisas no espaço de formas absurdas, que muitas das vezes é só o investimento deles mesmo, não dependem de um outro país. Para você ter noção do quanto que a China está liderando certas pesquisas. Olha um exemplo, a Índia, até então, é um país conhecido por ser muito pobre, né? Com muita desigualdade, ainda é, óbvio. Todos os países têm seus problemas, mas quando a gente vai ver o desenvolvimento tecnológico de um país, você vê por duas coisas. Ou aí você vê por como se esse país investe em comunicação, telecomunicações e a questão da tecnologia espacial, né? Uhum. Perdão, educação, tecnologia espacial e telecomunicações. A Índia começou a investir nesses três tópicos. Em pouquíssimos anos, eles evoluíram de uma forma tão absurda que eles fizeram sua própria estação espacial e agora. Estação espacial não, perdão. Sua própria agência espacial. E eles estão liderando. Eles lideram a parte de lançar satélites. Quer lançar satélites? Os indianos são os melhores hoje. No quesito de segurança de foguetes. Eles estão liderando a parte das telecomunicações. Entendeu? Coisa que a gente deveria esperar, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Que Não, os a Estados maior Unidos. potência. Não, os Estados Unidos, eles já têm o foguete deles, eles já têm vários modelos. E eles são referências. Né? A gente está aí, a SpaceX conseguiu reduzir os custos para lançar satélites. Agora, em uma única viagem, soltam mais de 200 satélites em órbita. Porque os satélites a gente pensa que são algo gigantes. Tem satélites enormes, mas tem outros pequenos, que são os Starlinks, por exemplo. Né? Uhum. Ah, mas é por questão de demanda, cada uma lidera uma parte, né? Que seja uma melhor do que a outra. Mas assim, ninguém vai conseguir barrar a NASA. Nem a pessoal fala, a SpaceX está barrando a NASA. Pô, a NASA é muito tempo de história. A NASA não é só um foco de querer ir para Marte, não é só um foco de lançar foguetinho para a órbita. A NASA é uma agência espacial e é uma agência de pesquisa acima de tudo, né? Então é muito difícil de dela ser barrada. E não vai, né? Não vai. Não vai. Acredito que não. O senhor Eu Elon acredito. Musk tá investindo Não, Elon Musk tá demais. pesado, né? Tá vestido pesado. Mas eu acredito que não. Ele não vai barrar a NASA porque a NASA é uma instituição de pesquisa. Então engloba muitas outras coisas, né? Entendi. Então acho que não. Essa questão de investir aqui, você estava falando agora há pouco que o Brasil ele tem essa carência de investimento em ciências, tecnologia e tudo mais. Só que você está contribuindo, né? Tem uma parcela eh, em relação a isso que é o seu projeto, né? Que você colocou em Sim. prática e está abrindo portas, tá? Como é que é? Como é que funciona? Como é que é o projeto Mapeando Galáxias? Então, cara, depois quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei para a realidade do Brasil, eu pensei, poxa, por que eu não posso dar essas oportunidades para as pessoas?
E não só jovens, mas como adultos em geral. Porque eu já estava me tornando uma referência em Saquarema pelo fato de eu ser um garoto astro, né? O pessoal Uhum. chamava. Então, garoto da NASA, primeiramente. Era assim que era o meu apelido. Então eu falei, poxa, vamos fazer com que a ciência se torne mais próxima das pessoas. Porque a ciência, querendo ou não, ela ainda é muito distante da realidade do dia a dia das pessoas. Você já ouve falar de ciência todos os dias? Não. Curiosidades? Tem mudado um pouco por causa da internet agora. Com os Reels, né? Com as contas do Instagram. Tem muitos divulgadores científicos sérios também surgindo agora. Então eu falei, poxa, vamos criar algo aqui em Saquarema. E que seja reconhecido também fora. E a partir disso, na época quando eu fui ainda para a NASA, eu tinha telescópios, eu botava o telescópio, o pessoal gostava de ver, e eu sempre gostei muito de telescópios. E a partir disso, eu comecei a fazer as observações. Aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, ainda continuei fazendo muito tempo essas observações, depois parei, cansei e fiquei de 2022 a 2023 sem fazer observações. Foi aí que um cometa, cara, ficou visível esse ano de 2025, em janeiro. O cometa ficou visível aqui no nosso céu. E aí foi o cometa Atlas, que eu falei, poxa, vou aproveitar essa oportunidade, vou tirar a poeira do telescópio e vamos observar. E eu anunciei no Instagram, mas eu sempre continuei o projeto, o Mapeando Galáxias, ele sempre foi mais ativo no Instagram. Era curiosidades científicas, eu falava sobre, às vezes, experiências da NASA, mas eu confesso que eu estava desanimando, até pela falta de investimento. E eu também, é uma época, em janeiro, que eu enfrentei um problema que eu sou muito aberto para falar sobre isso, e as observações têm se tornado um canal Uhum. para as pessoas referente a essa parte. Eu estava enfrentando uma depressão, né? E assim, eu estava muito mal mesmo. Ao ponto de não querer mais fazer nada, desistir de muitas coisas. E quando aquele cometa passou no céu, ele estava visível a olho nu, o cometa Atlas. E eu falei, cara, que oportunidade incrível que eu tô tendo agora. Eu tô vendo algo que a humanidade, que muitas pessoas estão vendo agora, mas de que a próxima geração da humanidade não vai ver e nunca mais Uhum. vai ver esse cometa. Ninguém mais vai ver. E ele ficou visível no céu do Brasil durante 7 dias. Aqui em Saquarema ele estava visível no mar. E eu falei, vamos fazer observação. Aí eu falei, poxa, mas eu acho que a galera não vai, porque tem tanto tempo que eu não faço. Cara, eu publiquei no Instagram. Gente, ó, tem cometa visível no céu. Amanhã, 6 horas, estou lá observando. Lotou de gente. Então, a partir daquele momento, eu ainda vi a importância que eu ainda tenho em Saquarema quando se trata de divulgação científica. Né? As pessoas foram lá para observar o cometa. E aí eu fiz 6 dias seguidos de observação do cometa e a galera pedindo mais, querendo mais curiosidades. E eu falei, não, então vamos fazer as observações astronômicas mapeando galáxias em Saquarema. Isso que te deu o start para você voltar com tudo. Exatamente. E quem sabe isso Exatamente. também não. Você falou que está enfrentando um problema, mas quantas pessoas também deviam estar enfrentando um problema, Exato. e isso pode ter mexido com a concepção delas, Exato. né? Pode ter melhorado. E esse ainda é um problema que eu ainda enfrento. E as observações, ela é como se fosse um remédio. Muitas psicólogas, elas frequentam também, eu tenho muitas amigas que são psicólogas que frequentam as observações, que minha amiga Débora, inclusive, gravou um vídeo comigo, ela é uma psicóloga lá de Saquarema, excelente psicóloga. E ela falou da importância que as observações tá sendo na vida das pessoas. Que as observações é muito mais do que você chegar lá e olhar para um telescópio. É muito mais você chegar lá e escutar o Felipe Astro falando. Você está sentado na grama, no alto da igreja, né, Nossa Senhora de Nazaré Almirante ali, uma vista, cara, privilegiada, lindíssima. Você senta na grama, sente a brisa do mar batendo em você, sente o vento, sente o barulho das ondas, e a natureza está no seu redor. Tudo contribui. Tudo contribui. E você olhando para o céu, olhando para as estrelas. E aí, eu costumo falar muitas. Eu faço as minhas apresentações de uma forma bem filosófica. Então as pessoas choram. É como se fosse uma igreja. Até Uhum. eu fico brincando com o pessoal. Gente, isso aqui tá parecendo uma igreja, que as pessoas saem dali chorando, emocionadas. Muitas pessoas, às vezes, nunca tiveram oportunidade de observar as crateras da Lua por um telescópio. Aí elas vão lá, veem e ficam emocionadas. Ah, não tem coisa melhor, cara, do que você ver uma criança que sempre olha para o céu e vê uma estrelinha. Quando ela olha para o telescópio e descobre que aquela estrela, na verdade, é um planeta com anéis, elas ficam extremamente emocionadas com isso.
Então não tem preço você ver a reação delas, sabe? É uma coisa que só estando lá para ver. As pessoas falam, Felipe, tenta descrever como é que é as observações astronômicas. Não tem como. É só estando lá. E o que torna muito mágico também, que eu tenho uma caneta laser. E essa caneta laser, ela é específica para as observações, a gente aponta para o céu, e aí ela gera um rastro e parece que aquele rastro está chegando nas estrelas. Então eu consigo mostrar estrela por estrela, constelação por constelação, e vou explicando aquilo ali, né, de uma forma bem interessante. E eu pego várias curiosidades, que a astronomia começou com o povo da Mesopotâmia, os acádios, os babilônios, os assírios. Aí eu falo como que cada civilização via o céu, que a gente enxerga o céu hoje pelos gregos, né? Constelação de Órion, Escorpião, as constelações do Zodíaco, mas todas essas constelações para os egípcios, para os maias, para os astecas, para várias outras civilizações, era uma forma diferente. E o mais de tudo, que eu ainda dou muito destaque, que é muito importante, para como a nossa cultura aqui, que é os nossos irmãos indígenas, eles também têm uma forma de observar o céu. E é uma das culturas mais antigas da Uhum. humanidade, os indígenas, né? Então, eles também olham o céu de uma forma diferente, que eles são muito privilegiados. Então, eu mostro para as pessoas, ó, essa estrela aqui, na verdade, não é o Cruzeiro do Sul. Essa aqui é uma outra constelação que os nossos irmãos indígenas viam. Tá vendo essa parte aqui que é a faixa da Via Láctea? Aqui eles observavam uma grande imã. Então as pessoas se emocionam, E todas as faixas de entendeu? idade Todas as faixas têm de interesse, idade. alguém tem mais, é mais inclinado do Olha, que o outro. vou te dizer que vou te contar duas experiências. Enquanto você vai falando, eu vou pedir ao Felipe se a gente consegue colocar imagens, que você Ah, trouxe sim, imagens, com né? certeza. Lá do Depois eu quero. projeto, lá em Saquarema, do Sim. pessoal vendo como é que E é. é uma coisa maravilhosa, cara, que assim, ó, a gente pega os telescópios e faz. Aqui não tá nem fazendo rastro, mas o laser deixa um rastro muito forte, assim. Esse telescópio principal aí é seu? Todos são meus. Eu Todos são tenho seus? cinco telescópios. Esse é um refletor, nós temos o refrator também e outro refletor ali. E agora chegou mais dois equipamentos para mim. Inclusive, eu quero mandar, cara, um abraço antes da gente falar sobre essas observações, porque a partir que esse projeto começou a crescer, muitas pessoas começaram a ajudar. Então, meu agradecimento, assim, maior vai para Marcela, da empresa Urano. Uma menina da minha idade, cara, tem uma empresa de telescópios e hoje está sendo uma das empresas de maior ascensão, assim, está crescendo muito e é a empresa Urano Brasil. E eles vendem telescópios, né? E aí eu entrei em contato com ela, e ela já estava conhecendo, já conhecia o projeto, o algoritmo do Instagram entregou alguma coisa, algum conteúdo nosso para ela. E ela já conhecia, e a partir disso a gente começou a trocar ideia e ela resolveu patrocinar com equipamento. E, cara, o telescópio não é algo barato. Tá? O Uhum. telescópio é um hobby. A astronomia, infelizmente, é um hobby muito caro. Então ela falou: Felipe, o que você está precisando? Eu falei: então, preciso disso aqui porque a gente está com uma demanda muito grande de pessoas para observar. Então ela falou: beleza, mandou um telescópio Ares 2.0 para mim. Então aquele telescópio branco que estava na foto ali é um outro telescópio da mesma empresa, que é a Urano, é um telescópio Andrômeda, e o outro que é desse modelo aqui, refletor, que é o telescópio da Urano também, que não está aqui na foto, mas ela mandou para mim. Então, assim, tá sendo muito legal. E olha só a vista. Tem mais também do Tem pessoal aí, né? muito. Junto É pra também, você né? ver como que é Presente. lotado. Ó, As crianças, né? isso aí. E, cara, e pra contar a questão da experiência, parem nessa foto aqui. Vamos começar por aqui. Esse dia aqui foi o dia do eclipse, o eclipse lunar que teve em março desse ano. No eclipse foram mais de 150 pessoas observar comigo. E o mais legal é que nesse dia, Perdão, quantas pessoas? mais de 150 pessoas para passar a Caramba. madrugada comigo. A madrugada. Porque geralmente, quando eu abro o evento, ele começa às 6 horas e vai até às 10. Então, esse momento que lota de gente, vai mais de 200 pessoas. Mas, pô, 150 pessoas para passar a madrugada. Né? A galera toda com cadeira de praia, com canga, gente dormindo no chão. Olha só, o pessoal no chão aqui. Aonde que você vai reunir pessoas grande quantidade de pessoas para observar algo? Tipo, eu não vou dar dinheiro para elas. Uhum. Elas estão ali para ter uma experiência. Isso é muito difícil a gente ver.
Então, foram mais de 150 pessoas na parte da madrugada para observar, e o céu, vocês podem perceber que está fechado. O eclipse estava rolando no Brasil todo, mas ali em Saquarema o céu fechou. Então ele não teve como ser A observado gente só ali. observou ele no final. Esse aqui já é uma outra observação. Mas no eclipse, a gente só conseguiu observar ele no final, que já estava 5 da manhã. Eu cheguei lá, era meia-noite. As crianças que não queriam ir embora, queriam ficar lá de meia-noite até as 5. Teve um caso que é o garotinho que eu chamo Luca. O Luca, a mãe dele levou ele de madrugada. Ele não queria ir embora, ele queria ficar até o final. Aí ele chegou em casa, era às 5 da manhã. E ainda queria ir pra escola às 7 para poder contar pros amigos dele que Como tava é que foi a vendo o experiência? eclipse com o tio Felipe. Cara, é uma coisa que me arrepia tanto porque ele não chegou a ver o eclipse acontecer. Mas só pelo fato da experiência de estar fazendo isso aqui, ó. Todo mundo sentado, falando sobre o espaço, conversando sobre o universo. E é um local onde você encontra pessoas que têm paixões em comum e a partir disso você faz amizades. E são amizades que duram para a vida toda, né? E quantos relatos eu tenho visto, eu tenho recebido muitas mensagens, inclusive nas próximas observações eu vou ler essas mensagens de pessoas que estão enfrentando depressão e as observações estão ajudando elas. E os próprios psicólogos que estão atendendo estão recomendando continuar porque está sendo uma terapia a mais. Isso é magnífico, cara. Olha a importância, e eu fico pensando a responsabilidade hoje que eu carrego, que mesmo que eu também esteja passando por um problema, e de estar conduzindo uma observação dessa, mas olha a responsabilidade que eu estou carregando hoje. Tanto responsabilidade com as crianças, do que eu vou passar para elas ali, e que as crianças adoram, né? O tipo de informação que eu vou passar para elas, e a questão da galera, né, que tá se sentindo melhor com as observações, nesse sentido da depressão. Então, isso para mim, cara, é algo muito gratificante. E, assim, que não tem preço. E volta a outra foto, por favor. Quando a gente começa, ó, pessoal, fica todo mundo sentado, eu começo aqui no meio, falando sobre o céu, os telescópios lá atrás. Às vezes eles apagam a luz da igreja para ser melhor as observações. Até o padre ajuda, pra você ter noção. E a gente Que eu ia não tem. perguntar agora. É, a gente precisa muito de apoio do poder público. Hoje a gente ainda não tem esse apoio. Pô, se até o padre ajuda, cara, quando pode, as pessoas em geral, todo mundo tem ajudado, a gente precisa muito de investimento. Tá vendo aquela mesinha ali? Sim. Quando acaba a explicação das constelações, eu mostro os fósseis. E aí o pessoal tem contato com fósseis de milhões de anos, isso é muito legal. Inclusive eu trouxe um fóssil para você, cara, para Opa. você poder ver. E eu vou na próxima remessa que vai chegar de fósseis que o Deivão da Fósseis Brasil vai mandar para mim, vou te dar uma amonita de presente, cara. Olha, não brinca Uma com o meu coração, amonita. não. É sério, eu Não, tô gosto dessas falando coisas. sério, eu vou te dar uma Tá? amonita, que é uma espécie de caracolzinho que Eu tenho essa carinha que de vive no oceano. rabugento, O Felipe também rabugento merece. solitário, mas eu gosto dessas coisas. Que eu tenho até uma tatuagem aqui Sério, do cara? nosso sistema solar bem aqui, Poxa, que legal. em miniatura aqui atrás. Gosto muito dessas Pô, coisas. E muito fiquei maneiro. feliz que você tá aqui Muito nesse maneiro. bate-papo com Ah, a gente. cara, vamos ter muitas outras Eu oportunidades, tenho né? certeza que vai ter a parte 2 e a parte certeza. 3. A gente vai entrar nesse assunto do fóssil. E só que antes aqui, eu tinha umas curiosidades para te perguntar, Uhum. que eu acredito que é um papo legal pra gente falar aqui, sobre curiosidade do universo, Sim. certo? E assim, a gente vai começando pela Terra, perguntando de forma, tentando perguntar de forma científica, né? A Terra, você acha que ela vai aguentar o avanço, até chegar ao avanço da tecnologia? Por exemplo, a gente vê muito filme de carros voadores lá na frente, né? As máquinas que vão trabalhar e o humano não, e tudo mais, mas você acha que a Terra vai suportar até lá? Ou você acha que o fim seria mais rápido de acontecer do que chegar nesse futuro? Muito boa sua pergunta, cara. E assim, a Terra ela vai aguentar tranquilamente. Quem não vai aguentar somos nós, seres humanos. Será? Porque a gente tende a falar muito de fim do mundo, com desastres nucleares, mudanças climáticas. Tudo vai acontecer, o planeta vai estar intacto, cara. A gente que vai fazer com que o planeta não tenha condições de ter vida, de suportar a vida. Só que o planeta não vai ter alteração nenhuma. Para o planeta, para um sistema, não vai ter alteração nenhuma. Somos nós, seres humanos, que vamos se auto-prejudicar.
né? Com avanços tecnológicos, talvez, mudanças climáticas, a gente está mudando o clima de uma forma absurda. Então, a partir do momento que você continua desmatando, jogando grande quantidade de CO2 na atmosfera, vai intensificando as tempestades, vai aumentando a temperatura do planeta, a temperatura média global, vai surgindo mais doenças a partir disso. Cara, pro nosso planeta nada vai acontecer com ele. O planeta vai continuar girando ali por bilhões de anos, quem sabe vai dar um restart na vida de novo e vai Uhum. continuar. Mas nós não vamos criar uma condição para que a gente consiga sobreviver aqui. Talvez realmente com a ajuda da tecnologia que isso será possível. Então, a tecnologia, ela seria uma grande aliada para nos ajudar a combater, por exemplo, esses problemas que nós estamos enfrentando hoje, das mudanças climáticas. Eu sou uma pessoa que eu sou fascinado pela o ser humano querer visitar o planeta Marte, estudar Marte, estudar outros planetas. Mas eu também sou uma das pessoas que prega que antes de você querer visitar outro planeta e investir bilhões de dólares para poder colonizar a Marte, por que você não usa todo esse investimento para cá? Para Uhum. poder tentar resolver pelo menos os nossos problemas. Mas essa questão de marketing, de Marte, é até outra pergunta que eu ia te fazer. Sim. A ida do homem a Marte é possível? Vai ser possível? Cara, assim, nós já conseguimos mandar sondas, já temos rovers caminhando na superfície de Marte. Então, é possível, sim. Só que há questões que ainda a gente precisa, que os cientistas, né, os astronautas precisam enfrentar, que você vai viajar 180 mil quilômetros por hora numa nave durante 9 meses para chegar até Marte. O tempo seria esse, 9 meses para 9 meses, conseguir. 9, 8 meses. E aí, cara, como que o ser humano vai suportar esse tempo todo? Uma coisa é você estar na órbita do planeta, viajando a 28 mil quilômetros por hora, que está aqui na Estação Espacial Internacional. Como que o corpo humano vai suportar viajando 9 meses? Lembra dos problemas que eu falei com você que Uhum. sobre a questão da permanência muito tempo do humano em microgravidade? Você vai estar suscetível a raios cósmicos, radiação solar. Como que o corpo vai se manter assim? Você imagina, você tá 9 meses viajando nessa velocidade toda e quando você reentrar na atmosfera, a nave vai ter que desacelerar. Uhum. Você vai ficar suscetível a todas as vibrações de uma reentrada na atmosfera. Você vai enfrentar força G absurda durante uma reentrada. Você acha que o corpo humano iria suportar isso? Se para aqueles astronautas que ficaram lá no espaço por um bom tempo, né? Essas condições já não são as mesmas para eles, né? Eles Exatamente. ficaram bem mais próximos, né? Exato. Cara, eu conheci a Sunny Williams. Você já ouviu falar dos astronautas que ficaram presos no espaço recentemente? Então, sobre eles que eu tô É, falando. né? Então, mas os astronautas já ficaram muito mais, já ficaram mais de um ano. Teve um que ficou um ano no espaço. Só que, claro, com acompanhamento médico e tudo mais. A Sunny Williams, por Mas aqui na exemplo, órbita da Terra. na órbita da Da Terra, Terra. qualquer Não foi uma problema, viagem para fora. exato, qualquer problema, mesmo que seja ainda complicado, que não é fácil você mandar uma carga para a órbita, mas você consegue receber suprimentos, você tem ali também outras formas de você voltar para o planeta quando se der algum problema. Quando você estiver indo para Marte no meio do caminho, né? Aí, uma curiosidade que durante a minha competição eu conheci a Sunny Williams, que foi uma das astronautas que ficou presa na estação agora. Sério, Ela, cara? na verdade, não ficou presa. A cápsula, se eu não me engano, era Starline da Boeing, ela parou de funcionar, né? Alguns componentes. Então, cara, a visão a segurança espacial tem que ser muito rigorosa. Então acreditavam que essa cápsula não iria resistir uma reentrada na atmosfera novamente. Acabou que ela voltou para a Terra sozinha, sem tripulação nenhuma, sobreviveu à reentrada tranquilamente e os astronautas ficaram lá. Aí até você mandar uma nova missão para resgatar, você tem que cada nave tem um traje específico para poder utilizar, que é feito sob medida. E até então você fazer tudo isso gera muito custos e demora muito tempo. Então, que era para ser uma viagem de poucos dias, durou meses, né? E tem as janelas de entrada, né? Que sempre tem um período certo para você lançar algo pro espaço, Tem, né? tem essas janelas de lançamento aqui. Mas assim, mas é muito mais fácil. Você pode lançar. Todo dia estão lançando. Entendeu? Foguetes, lançam satélites, você pode mandar carga, suprimentos. Agora mandar suprimentos para Marte.
É outra história. É outra história. Aí que tá. Marte tem épocas que ela tá mais próxima da Terra e tem épocas que não tá. Então, cara, olha como que funciona uma dinâmica. Vamos fingir que esse jarro aqui é a Terra. Então, isso aqui é o planeta. Não, esse aqui é Marte, esse aqui é a Terra. Marte agora tá bem aqui atrás da Terra. Uhum. Então eu vou mandar o foguete vindo daqui para cá e ele vai viajar durante 9 meses porque os cálculos mostram que o planeta em determinada época do ano ele vai passar ali. E quando ele passar ali, o foguete vai acertar o planeta. Então, ou seja, se errar, ele vai passar direto. A gente Entendeu? manda algo em um sentido, É, acreditando que daqui para em outro em momento outro momento ele vai passar. ele vai se tornar, a Exatamente. Marte vai se tornar alvo dele. Exatamente. Exato. Bem bacana. Então, assim, são muita. A dinâmica espacial é muito complicada, entendeu? Então, cara, não pode ter erro. Qualquer erro. Claro que tem como abortar missões, assim como foi a ida do Homem à Lua. Eles conseguiram, teve missões que eles tiveram que abortar e voltar. Mas, se um problema desse, você vai estar viajando mais longe do que qualquer outro ser humano já viajou. E para a Lua, só 300, 400 mil quilômetros. Marte. Mas você acredita? Entendeu? Eu acredito. Eu acredito Por que é mais que vai demorar, possível, por mais que demore. Estão dizendo aí 2027. Eu já não acredito. Eu acho que 2040, 2030. Nossa geração, na verdade, ainda vai ver isso acontecer. Muito mais fácil a gente ir pra Lua, uhum, entendeu? Mas agora Marte eu acho que vai demorar mais. mandar alguém para lá seria o primeiro passo para descobrir se é possível colonizar, né? Mas Marte é um planeta frio, tá? É um deserto. Ele não, a atmosfera dele não é uma atmosfera respirável. E, ou seja, o planeta é estéreo, recebe muita radiação, não tem um campo eletromagnético como é o do nosso planeta. Então acredita-se que no passado Marte teve água. Só que alguma coisa fez para que os oceanos secassem. Então há teorias de que alguma coisa pode ter batido em Marte, um asteroide, algo do tipo, e ter movimentado o eixo do planeta e feito com que ele perdesse o campo eletromagnético dele e evaporado os oceanos. E assim como tem outras teorias também, entendeu? Mas a gente sabe que Marte já teve água pelo fato de você ver os dutos, as marcas, né? E é muito difícil você fazer certas medições em Marte porque a gente faz aqui a nível do mar. Marte não tem por nível do mar, porque não tem oceano, né? Então são Uhum. outros tipos de medições. Mas Marte é um planeta muito curioso e se o ser humano estiver aqui para lá, eu acredito que a gente vai estar dentro, vai conseguir se manter dentro dos dutos de lavas que tem em Marte, que está no subterrâneo. Então é uma área que basicamente a superfície vai estar protegendo dos raios, né, da radiação solar. E lá nas profundezas a temperatura deve ser ainda dá para controlar, né, e provavelmente estabelecer uma colônia ali exploratória. Mas agora permanecer em Marte para ter uma humanidade, uma nova civilização lá, eu acho muito difícil disso acontecer. A gente tem a opção de Marte porque dentro do nosso sistema solar É o é, mais. é, o- é É, a melhor condição de é, conseguir visitar. exato. Mas existem planetas que se assemelham à Terra um pouco mais distante. Muito mais distante. Muito mais. Um planeta que é basicamente idêntico à Terra, parece muito parecido com a Terra é Vênus. Vênus? Vênus. Vênus é quase do tamanho da Terra. Só que a questão toda é, a atmosfera de Vênus é muito densa. Vênus é o planeta mais quente do sistema solar, mesmo que ele seja o segundo depois. Tem o Sol, Mercúrio e Vênus, né? O pessoal pensa que Mercúrio é o planeta mais quente, mas é Vênus porque a atmosfera de Vênus retém o calor. Então, o planeta tem 400 graus Celsius na superfície. Nós conseguimos mandar uma sonda lá, a sonda Venera, que foi da União Soviética, inclusive. Os soviéticos chegaram em Vênus com uma sonda para fotografar como que era a superfície. É um planeta rochoso. Talvez se as condições de Vênus fossem melhores, né? A gente poderia também estar pensando em talvez colonizar lá, mas não tem como pelo fato de ser um planeta muito quente. Então, assim, o mais próximo é Marte e o mais favorável. Agora, em questão por vida, uma das luas, as luas de Júpiter, de Saturno, tem alguns potenciais também, que são luas rochosas. Então Uhum. você pode mandar sondas para lá, mas humano também ficar? Não tem como. Não tem como. A gente tá lascado, cara. A gente tem que tomar conta do nosso planeta que tá aqui ainda sustentando a vida, É verdade. entendeu? Não adianta querer arrumar história de ir para outro planeta, de ir para Marte, porque
A Terra é o berço da civilização humana. E vai continuar sendo. Quem somos nós para querer sair daqui? A É gente tem que verdade. investir nos sistemas, em tecnologia para poder ajudar a humanidade. Entendeu? Verdade. E educação é o primeiro passo disso. A gente vai chegar lá. Vamos chegar. Não sei se na nossa geração, mas a gente vai tentar Complicado, chegar cara. lá, né? Complicado. Entrando numa parte assim de teorias, tem uma que eu sou fascinado. Queria saber se você, saber de você o que você entende dessa teoria, né? Que é aquela teoria do Anaximandro que fala do universo observável, né? Através do telescópio, que a gente consegue enxergar o passado, né? Através do telescópio, né? Como é que funciona isso? O que você entende desse É. assunto? Cara, uma coisa que isso buga muito a cabeça da galera. Você acredita em fantasmas? Eu uso isso nas observações, essa pergunta. A galera, não. É só você olhar pra cima. As estrelas. Muitas delas já morreram. Algumas delas já morreram. Só que elas estão tão distantes que o brilho dela tá chegando pra gente ainda. Todas as fotos que a gente vê pelos telescópios é tudo no passado. O universo inteiro tá no passado. Um exemplo é o Sol. Um exemplo é o Sol. A luz dele demora 7 minutos, 7, 8 minutos para chegar na Terra. Então vamos supor se do nada o Sol explodir, você só vai descobrir isso daqui a 8 minutos. Você vai estar vendo a imagem do Sol, a luz chegando pra gente, mas você só vai descobrir daqui a 8 minutos. Quando você está olhando Júpiter, Saturno por um telescópio, Saturno, por exemplo, se você está olhando há 43 minutos no passado. O único astro ainda que você vê em tempo real é meio que a Lua, que você está vendo um pouco a 1 segundo no passado. 1 segundo. Somente a Lua. Somente a Lua. Então, cara, vamos supor. Agora, eu vou até fazer essa pergunta pro Felipe também aqui. Se uma estrela. Vamos supor que você está com um telescópio observando uma estrela, né? Se essa estrela que está a 65 milhões de anos-luz de distância da Terra, ou seja, demoraria 65 milhões de anos para você chegar até ela viajando na velocidade da luz. Se lá, por algum acaso, tiver um sistema planetário em volta dessa estrela que tenha vida, uma civilização inteligente que tem um telescópio completamente absurdo que você pode ver ao vivo que está em planetas muito distantes. Se por algum acaso mesmo, né? Eles olharem para a Terra, o que vocês acham que eles estariam vendo? No caso, quem estiver lá, Estariam vendo a Terra há 65 milhões de anos no passado. O no que pass- você acha que eles estariam vendo aqui? nada. Qual o tempo da. Muito bem, eles estariam vendo os dinossauros. A Terra tem quanto. A estimativa da Terra tem quanto tempo A de. Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. A gente tá falando só 4,5. de 65 milhões. Cara, a casa do bilhão é um valor tão absurdo que o cérebro não consegue computar. De tão absurdo que é a diferença. A Terra é muito antiga, ela tem 4,5 bilhões de anos. Ainda tem estimativas que tem gente que ainda defende que ela possa ser mais antiga até o nosso planeta. Mas se esse astro tivesse 65 milhões de anos, se esse alienígena estivesse olhando pra gente, eles estariam vendo os dinossauros caminhar. Aí entra a grande questão da vida. Como você vai encontrar uma vida inteligente em outro planeta? Se todos os exoplanetas que nós temos mapeados hoje, vamos supor que um exoplaneta está a 20 mil anos-luz de distância da Terra, ou seja, está a 20 mil anos viajando a velocidade da luz para chegar até lá. Você estaria vendo esse planeta há 20 mil anos no passado. Então, você pode estar olhando vamos supor, Talvez não só exista uma mais. E não suposição. exista mais. Pode não existir mais, ou você pode estar olhando, ainda observando ela, esse planeta tem uma civilização primitiva ali, aí já se passou já 20 mil anos hoje, no tempo que a gente está olhando, que é 20 mil anos no passado, o hoje já é um mundo moderno para eles. Isso Então, buga buga a cabeça. a cabeça da Assim gente. como outro pode. Vamos supor, agora um exemplo de externo, né? Outras civilizações estarem olhando para a Terra e tá vendo a Terra, porque são muito distantes, estão vendo a Terra no passado. Então, cara, eu não acredito. É uma coisa que eu sempre entro no contexto que o pessoal fala dos OVNIs aqui, que não sei o quê. Mas porque quando você entra nesse contexto, você vê o quão difícil é. Sabe? Uhum. É uma maravilha. Inclusive, tem indícios que nós vamos encontrar vidas. Vida microbiana, que a gente pode encontrar sim. Só que agora uma vida inteligente, igual a nossa, eu acho que é muito improvável. Você não acredita que possa existir. A É, gente tem indícios da vida, mas não forma inteligente.
Exato, Já tem indícios disso. exato. Assim, não, a gente não encontrou nenhum indício ainda de vida. A gente não encontrou uma evidência de vida. O dia que isso acontecer, a gente vai falar, não, nós encontramos vida. Mas, se você pegar a história do nosso próprio planeta, a Terra já passou por 6 extinções em massa. Uma das grandes últimas delas foi a queda do asteroide que matou o dinossauro. Uhum. Se aquele asteroide não tivesse caído aqui, os mamíferos não iriam evoluir e, ao mesmo tempo, os dinossauros ainda talvez continuariam ainda aqui. Que eles foram os seres que mais prevaleceram, né, de tempo de existência na Terra. Contribuiu pro avanço. O avanço... A queda do o asteroide. asteroide, exatamente, isso aí. O asteroide contribuiu com o avanço. Porque se ele não tivesse caído, os mamíferos não teriam evoluído. E com isso, cara, se você pegar, foi uma grande quantidade de aleatoriedades acontecendo aqui, até mesmo para a vida surgir aqui na Terra, que é uma coisa absurda e absurdamente complexa. Uhum. Então, isso é muito improvável das mesmas coisas, das mesmas condições acontecerem no universo. Porque são muitas combinações, se você parar para pensar. Você acha que realmente cada passo, cada processo vai ser exatamente igual como a vida surgiu aqui? Muito difícil. É muito difícil. Inclusive, isso daqui é um trilobita. Quando a gente entra no contexto de falar da vida, os trilobitas, cara, eles são os seres mais antigos, tá? Eles são os primeiros seres vivos que se tem registros fósseis aqui no nosso planeta. Os trilobitas, eles constituem uma classe extinta. Vou botar aqui pra ele ver, ó. Os trilobitas, eles constituem uma classe extinta de artrópodes marinhos. E eles são compreendidos no período Câmbrico-Devônico da Era Paleozoica, ou seja, 500 milhões de anos. E eles eram bem diversificados no ponto de vista biológico, era uma espécie de trilobitas, só que tinham vários desses bichinhos de diversas formas. Fico até preocupado, eu sou meio desastrado, fico até preocupado Não, você pode segurar de boa. Mas isso que o pessoal tá vendo é um trilobita. objeto que tem mais de... A extinção dele é de 390 milhões de anos. Caramba, cara. 390 milhões de anos. Ou seja, eles surgiram há 500 milhões de anos e foram extintos há 390 milhões de anos. Então, ou seja, ele é mais antigo do que os dinossauros. Do que qualquer outro tipo de vida. Pra você ter noção. E eles são tão fascinantes pra mim e nas observações, porque eles são os primeiros seres vivos que se tem registros fósseis e a natureza desenvolveu neles uma carapaça, né, que antes os seres eram mais gelatinosos, então não tinha como fossilizar. Então eles são os primeiros que a natureza construiu uma carapaça resistente, que isso deu a eles, além de uma grande vantagem nos oceanos para se defender dos predadores, fez com que ele fosse fossilizar. E uma grande curiosidade é que os olhos, né, os nossos olhos, que são muito complexos, os trilobitas, eles foram os primeiros que ganharam olhos na natureza, os primeiros seres. A natureza esculpiu os primeiros olhos. Antigamente, os outros bichinhos não tinham. A natureza esculpiu neles os primeiros olhos. Então, para você ter noção da importância desse animal. E eles foram extintos, né, há cerca de 390 milhões de anos, e eles não deixaram parentes. Mas os mais próximos, eles foram extintos, eles não deixaram parentes. Mas os mais próximos hoje deles são as aranhas e os escorpiões. Fascinante, cara. Os trilobitas, eles são fascinantes. E nas observações, vocês têm a oportunidade de encostar num trilobita, de encostar num ofiuro, que é uma espécie de estrela do mar primitiva. Tem até uma imagem aqui até hoje. Tem aqui. Não sei se o Felipe consegue colocar Aí, na ó. tela. Os ofiúros. O pessoal fala que, olhando assim para cima, parece que é o Patrick, e olhando de lateral, parece que é uma bailarina. Os ofiúros, eles têm 200... esse fóssil, no caso, né? Ele tem de 300 a 200 milhões de anos. Só que a natureza ela é tão incrível, cara, que esses bichinhos ainda estão vivos hoje. Eles ainda estão vivos, só que eles passaram todo esse tempo, não precisaram se adaptar tanto como outras espécies que se extinguiram, porque a natureza fez eles com um modelo tão perfeito que eles estão assim aí até hoje, os ofiúros. Então você encontra fósseis deles de milhões de anos, mas você também encontra eles hoje aqui na natureza. Então isso é muito Top, cara. sensacional. São todos objetos que você leva Que eu levo para observação. E detalhe, tudo isso é doado para mim.
todos esses fósseis, você já ouviu falar do Richard Rasmussen? Claro. Então, o amigo dele, o Deivon, tem a empresa Fósseis Brasil e envia os fósseis para que eu possa mostrar para o público. Gente que acredita no seu Gente que trabalho, acredita no trabalho. acredita no projeto. Exato. Então, olha a importância que tem isso. Recentemente, eu fui vítima de um calote, cara, que muitos seguidores meus compraram meteoritos. Foi um cara que se apresentou como geólogo e ele quis, né, me ofereceu meteoritos e fósseis. Eu falei, beleza, vamos comprar. Os seguidores queriam fazer também. Eu divulguei bastante, muita gente comprou comigo, a gente passava o dinheiro para ele. O cara desapareceu. Desapareceu com fósseis pedido, era uma fraude. Aí o Deivon da Fósseis Brasil soube disso. O cara ficou assim, conversou comigo por um bom tempo, falou, Felipe, não, a gente vai te ajudar. E foi lá e me mandou toda uma coleção de fósseis autênticos, com documentações, com autorização, para poder expor nas observações. E aí, assim, isso é muito legal, porque as pessoas acreditam no projeto, Que top, cara. entendeu? É muito mais além do que, vou dar um fóssil pro Felipe. Não. É para as pessoas, porque ele sabe que isso aqui, que é uma peça educacional, uma peça histórica, que poderia muito bem estar no museu, e não é algo particular meu. E sim, é meu, óbvio, foi dado para mim, mas ele sabe que comigo muitas pessoas vão ver. Assim como o meu telescópio, que é um telescópio que foi dado para mim, mais de 5.000 pessoas já olharam por ele. O telescópio mais velhinho, por estimativa. Uhum. Entendeu? Então, cara, esse projeto ele tem tomado proporções tão absurdas que eu sinceramente não sei qual vai ser o futuro. Mas eu espero que o futuro seja muito bom. O que eu imagino é isso, que você tá abrindo portas para Aí, pessoas que também vão abrir portas Exato. e dando sequência. Exatamente. Você já viu alguma observação, cara, que você olha um amba com... Ih, minha Siri falando aqui, ó. Você já viu uma observação que um amba tem um inseto de 65 milhões de anos, cara? Aonde você vai encontrar isso em alguma coisa assim do nada, aleatoriamente? Nas observações tem. Você já viu um amba Não. de perto? Nem no museu, às vezes, é difícil me da remete gente àquele ver. do Jurassic Park, Jurassic né? Park. É possível tirar DNA disso? É possível. É possível. É possível. Aqui a gente tem umas asa de insetos, que eu não sei de que tipo que é. Aqui é uma grande dúvida se seja um cupim ou uma espécie de aranha. Porque de um lado tá aparecendo um cupim, mas do outro lado você olha e parece que é uma aranha. Então tem que ter uma ajudinha de um microscópio para poder observar. Mas o pessoal gosta muito. É uma das coisas que mais fascinam elas é olhar para esse amba. E olha como que é pequenininho, cabe no meu dedo assim, né? Mas tem muita riqueza ali dentro. Tem mais de 7 insetos aqui dentro. Caraca, que top. E é muito bacana, cara, de você ver a curiosidade das pessoas olhando pra isso. E vou te falar, todas as vezes que eu não pego esse amba pra ver, é a mesma coisa como se eu estivesse vendo pela primeira vez. De tão incrível que ele é. Então, cara, eu te faço muito esse convite, William, pra você poder Eu vou com ir na certeza. observação e, pô, você vai gostar muito e eu te faço um convite, inclusive, pra você ir na inauguração do podcast Mapeando Galáxias, que a gente vai ter lá também. Com certeza E eu vai vou. ser um prazer gigante, tá? Agora a gente trocar, inverter as posições, né? E eu a te gente lanço ainda um começar. projeto maior, tá? Em primeira mão aqui. De a gente tentar fazer com que o Pod 2 Cash leve uma galera daqui de São Gonçalo Muito bacana. pra ir lá na observação, Ótimo. tá? Eu vou estudar a melhor forma, mas eu acho que vai ser uma parada muito legal, porque assim, Maravilha. é um assunto que eu gosto muito, que eu tenho fascínio, e eu acredito que quem estiver vendo isso, talvez não tivesse antes, mas vai ter Sim, vontade de conhecer, aprender exato. mais, né? Vai ficar curioso, e gente que já Sim. Não, é curioso do vai assunto. ser um prazer absurdo receber vocês Então, lá. olha aí, gente, ó, Vai fica ser um de prazer, olho ó, nos tá- próximos capítulos é, aí. Vamos levar você, Você tá Gonçalense, convidado. para Saquarema pra gente fazer a Isso aí. observação, tá? E estudar um pouquinho, aprender uma coisa, porque a vida não é só Free Fire, né? Exato. Vale muito a pena. Cara, assim, eu vou tentar encurtar um pouquinho aqui. Se eu pudesse, eu ficaria horas e Não, é um horas assunto que falando rende muito, aqui. né, cara? Mas eu tenho uma pergunta de um tema aqui, é a minha parte favorita, né? Que é teorias Da conspiratórias. Eu conspiração. adoro Oh, meu teoria Deus. conspiratória. Eu tinha várias perguntas para fazer aqui, mas eu vou focar em uma aqui. A ida do homem à lua foi uma farsa? Tava comendo minha jujuba, você vai fazer eu engasgar com a minha jujuba porque você perguntou Né? isso, É cara. polêmico e se Polêmico. você chegar num cientista, parece até que você está agredindo.
Não, Agredi total, uma agressão uma total, uma cara. pergunta sem pé, sem cabeça, É, mas por ser, conspiratório, né, a gente fica vendo cada coisa, você fica assim: "Cara, mas será, né?" Aqueles vídeos que a gente vê de estúdio de Hollywood fazendo a sim. gravação, porque, isso não condiz. O que que você acha a respeito disso? Cara, primeiramente, a gente tem muitas provas que o ser humano foi pra Lua. Primeiramente, teve a corrida espacial, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, então quem chegasse na Lua primeiro iria ganhar. Então, infelizmente, a revolução tecnológica ela acontece, infelizmente, por causa das guerras. Essas maravilhas que a gente vê hoje da tecnologia espacial, tudo é impulsionado por conta de guerra. Mas o foguete Saturno V, que é o foguete que levou homem para a Lua, tem algumas unidades que foram construídas e não viajaram e que não foram para a Lua, então exposições em certos museus. Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, na minha competição, como eu estava na comemoração dos 50 anos, aconteceu um baile no centro espacial e você embaixo do foguete, do que levou homem para a Lua. O foguete original que iria, né, levar Uhum. as próximas missões Apollo que não voou. Mas, primeiramente, quando o ser humano foi para a Lua, ele colocou uma placa de espelhos lá. Então, se um grande observatório apontar o laser para a Lua, o laser vai voltar. E a partir disso você consegue fazer as medições da distância precisa entre a Terra e a Lua, justamente por causa daquele bendito espelho. É por causa dele que a gente tem um estudo que a Lua Também, está se afastando, também, cada ano se afasta um pouco, né. exatamente. Mas com o avanço tecnológico, cara, Rússia, China, que são inimigas nesse sentido, né? Não inimigas, mas é uma querendo batendo de frente com a outra. Temos muitos satélites orbitando a Lua hoje. Satélites com câmeras microscópicas que conseguem varrer toda a superfície lunar. Por que você acha que eles nunca questionaram se um homem foi para a Lua ou não? A Rússia. A Rússia não ia perder uma oportunidade, cara, de dizer que os americanos mentiram. Por que você acha que eles nunca mentiram? Será que todo mundo tá mentindo, fazendo a mesma conspiração? Impossível. Impossível. Então a gente tem muitos registros já do módulo lunar, o módulo de pouso, né? Ali em determinadas áreas onde essas missões aconteceram. Eu tive a oportunidade no Space Adventure que ele foi inaugurado aqui com o último astronauta que pisou na Lua, que foi o Charles Duck. Ele veio em São Paulo, foi em Santa Catarina também, abrir esse evento. Foi em Santa Catarina há 2 anos, abriu o Space Adventure lá, e eu vi no de São Paulo, o Charles Duck. Buzz Aldrin ainda tá vivo, né, que foi Uhum. o segundo ser humano que pisou na Lua, né, depois de Neil Armstrong. Então, assim, cara, tem muitas coisas que eu posso te provar que foram pra Lua. Mas por que ele nunca voltou? Por que a humanidade nunca voltou pra Lua? Que eles falam isso? Porque é uma das que eles falam que sustentam, né, a tese deles. Primeiro que, lembra do foguete que eu falei que eu tava? Uhum. Eu tava... Vou até depois contar uma história como é que foi ver esse foguete, mas esse foguete custava bilhões para poder ser lançado. Era um custo absurdo. Uma tecnologia para levar um ser humano para a Lua era enorme. O foguete tinha 114 metros de altura e só a pontinha dele chegava no espaço. Porque tudo aquilo ali era tudo combustível para tirar aquela carga do chão e levar. E você ia descartando e caindo no oceano enquanto ele ia subindo. Então, os custos eram muito altos e não tinha mais o porquê de você voltar para a Lua, porque não tinha nada. Porque a princípio eles acreditavam que a Lua era uma pedra só morta. Então não tinha nada ali. Tudo que Hoje, tinha para ser estudado, eles já fizeram. exatamente. Hoje a gente já vê diferente. Os cientistas descobriram que na Lua tem hélio-3, que é considerado o combustível do futuro que resolveria todos os nossos problemas com combustíveis fósseis. Então, eles têm hoje planos de desenvolver uma base na Lua para poderem fazer pesquisas e desenvolver também combustível. Porque a partir daí você consegue mandar um módulo, um foguete para a Lua, lançar esse foguete da Lua para Marte, por exemplo, uma missão para Marte, do que você lançar da Terra para Marte. Porque na Lua o campo gravitacional dela é muito menor do que o da Terra. Então, para você sair da superfície lunar é muito mais fácil. Porque a força, o impulso gravitacional vai ser completamente diferente e menor do que seria para a Terra. Porque você sair da Terra, um foguete ele tem que estar 11 quilômetros por segundo para conseguir sair da órbita do Uhum. planeta. Né? A estação espacial está a 28 mil quilômetros por hora orbitando na Terra para não cair de volta. O impulso gravitacional da Lua é muito menor. Então, assim, valeria muito mais a pena você mandar uma nave saindo da Lua para Marte ou para outros locais do que da Terra. Entendeu?
Agora a Lua tem água também, então dá para fazer muitas coisas. Agora tem muitas coisas que já foram descobertas, que agora sim a gente tem motivos para termos uma nova missão lunar. E sim, a gente está vivendo uma nova corrida espacial. Nós estamos. Inclusive, a gente está vivendo guerras no espaço já, igual Star Wars. Uhum. Você vê as imagens do Irã contra Israel, os mísseis tudo explodindo na atmosfera da Terra. Então, o Que loucura. futuro, a gente tá vivendo o futuro, cara. Tudo que a gente achou que ia ser só daqui a 20, 30, 100 anos, tá acontecendo agora. Entendeu? Cara, uma verdadeira aula, né? Porque você vai falando, eu vou ficando assim. É um Sabe quando negócio que a gente fica é, meio... criança quando vê um filme no cinema pela primeira vez? Eu tô assim. Pô, mas é Mas é muito legal, fascinante, cara. cara. Assim, eu acredito que a gente vai ter papos e mais Com papos ainda para certeza, outros episódios. não faltarão E oportunidades. para nossas considerações finais, o projeto Mapeando Galáxias ele engloba tudo isso que a gente está conversando aqui, Sim. certo? Mas e quais são os planos para esse projeto futuro? Assim, você acha que ele tem ainda muito a crescer? Está crescendo? Quais são os preparativos para isso? Sim. O projeto ele tá crescendo muito. Inclusive, o meu plano é que ele, além de hoje que já tá fazendo, né, levando divulgação científica para as pessoas, agora os próximos passos é a gente abrir uma mini escolinha, Uma mini uma escola. mini escola, para poder educar jovens, adultos, crianças com a ciência e tecnologia. É, Mas você espera o isso de uma podcast é um grande iniciativa. material. Oi? Você espera isso de uma iniciativa privada? Ou algo, sei lá, que o governo pudesse ajudar? Vamos tentar de todas as formas. De todas as formas nessas duas esferas. Entendeu? Assim, tenho muitos outros planos também para poder fazer, para tocar à frente, mas o Mapeando Galáxias vai ser referência. Escutem o que eu tô te falando. Quero muito que isso aconteça e vou fazer de tudo para que ele se torne referência no Brasil, tanto na região dos lagos como já está sendo, e no país, com a relevância de que a divulgação científica aqui é de forma séria. Entendeu? E a Uhum. gente vai fazer de tudo para que tudo dê certo. Então, o podcast agora já é um novo projeto para a gente poder expandir tudo isso, né? E conversar sobre mais assuntos de curiosidades, porque Mapeando Galáxias não é só você falar de astronomia. O objetivo do Mapeando Galáxias é mapear tudo que tem dentro da nossa galáxia. Uhum. Então, todos os posts que a gente começar a postar agora na página vai ser assuntos que a gente vai estar trazendo. Então a gente vai ter assuntos de biologia, astrobiologia, química, física, geografia, geopolítica, vamos ter muitos desses assuntos, porque nós vamos mapear as belezas da nossa galáxia. E o projeto do podcast Mapeando Galáxias já está ativo? Vai começar agora nesse mês. Esse mês de agosto vai começar. Ainda não tem uma data específica, hoje é dia 4 de agosto. A gente deve ter aí na segunda quinzena de agosto já vamos estar começando o podcast do Mapeando. E você é o convidado para estar lá com a Eu vou gente, com cara. certeza, Vai sem ser um sombra prazer de gigante. dúvida, eu Inclusive, irei. quando o biólogo Henrique for lá, muita gente vai querer estar lá junto também. Você está convidado também para poder Eu ir, vou estar cara. lá acampando lá na Com porta, lá, certeza. esperando esse O pessoal momento. gosta muito, cara. O pessoal gosta muito. Felipe, como que a gente acha você nas redes sociais, Felipe? Então, as redes sociais são muito conhecidas pelo Astro, né? Me chamam de Astro e tal, mas o Mapa no Galáxia ele surgiu depois. Mas eu tenho no Instagram astro_felipe. Nessa conta é a minha conta pessoal, mas eu sempre publico sobre oportunidades científicas, minhas questões com a NASA, quando eu competi, né? E tenho Mapeando Galáxias. Só colocar isso, Mapeando Galáxias no Instagram, e aí você vai encontrar essa página de divulgação científica, que é muito legal. Muitas pessoas também confundem, vale até a gente ressaltar aqui, sobre quando eu competi na NASA, Felipe tem vínculos com a NASA? Não. Eu sou um divulgador científico e eu sou competidor internacional na NASA. Eu participo de competições lá, mas não tenho vínculos, tanto de emprego, essas coisas. Não tenho vínculos com a NASA. Quem sabe um dia, né? Espero que Uhum. tenha um dia vínculos com a NASA, mas hoje eu só sou um mero competidor e lutando pela ciência do Brasil, né? Que é o mais importante, a gente representando e mostrando que o Brasil tem potencial de E diga-se de passagem, é o que crescer eu lá acho mais fora. interessante do que estar Com na certeza, NASA. com Sim, certeza, a ajudar o Brasil a avançar na ciência. com Eu acho que certeza. Acho que é o isso mais é o importante, mais inclusive. importante, Isso aí. certo? Cara, assim, foi um papo incrível, tá? Como eu falei aqui já algumas vezes, eu tenho certeza que a gente vai ter parte 2, parte 3, porque é uma conversa
para muito, para muito Com podcast ainda certeza. pela frente, tá? E pessoal, você que estiver assistindo aí, tá? Não deixe de ver esse vídeo eh, completo no nosso YouTube, tá? Todas as redes sociais vão estar lá no Instagram do Pod2Cast, tá? As redes sociais do Felipe também vou deixar sempre lá na descrição. E mais uma vez, Filipão, muito Tamo obrigado, junto, meu tá? amigo. Foi um Por ter prazer. vindo, tá? Se ter deslocado, que o cara veio lá de Saquarema pra cá, Mas tá? valeu a pena. Um bom caminho, estamos em Niterói, ele veio de Saquarema pra começar aí. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado por tudo mais uma vez e não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar o nosso Instagram e canal do YouTube, certo? Gente, muito obrigado, até uma próxima e tchau, tchau, hein? Valeu.